Fala devs! Fala galera do mundo da inteligência artificial. No vídeo de hoje eu quero te mostrar que a empresa que eu trabalho bancou o Cursor AI para todo mundo, mas pouquíssimos devs foram adeptos a usar o Cursor AI. Qual foi o impacto disso na vida do dev, na vida da empresa e alguns pensamentos que eu tenho, que já tenho um spoiler aqui, que é o medo. E vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou Vinícius Lana. Se inscreve no canal se você quiser ser informado sobre inteligência artificial de maneira inteligente, sem apelação e terrorismo para hype. E cai para dentro, já comenta aí o que é que você pensa sobre usar inteligência artificial para desenvolver software ou não. Bora pro vídeo. Beleza, ó, a empresa bancou 6 meses atrás, Cursor AI, pagou para todo mundo, falou, ó, quem quiser pode ir lá e pegar que a gente paga. Mas no final das contas, de uma equipe ali de 20 e poucas pessoas, somente 4 pessoas estão utilizando o Cursor AI. E eu falei, cara, que doideira. Eu não usava o Cursor AI na época ainda, porque eu falei, cara, eu não vou pagar essa parada. Já tô pagando um monte de LLM aí, ChatGPT, Claude e tudo mais. Não vou pagar mais uma. Mas aí, como pagaram pra mim, ou lá ele, eu falei, vamos testar essa parada. E, surpreendentemente, pra mim virou o meu must-have na minha toolchain, hein? Falei demais, de ferramentas artificiais até agora. Cara, o Cursor AI pra mim é uma das melhores que está tendo. Você precisa usar alguma ferramenta nesse sentido. Seja o Klein, seja o Cursor AI, seja o Whole Code, qualquer uma que te entregue alguma coisa nesse esquema de chat mais agentes. Legal? E aí, a reflexão que eu comecei a fazer é por que os devs não estão utilizando o Cursor AI, mesmo quando estão pagando uma para eles? E aí eu fui entender isso melhor e cheguei nessa palavrinha aqui que é aterrorizante para algumas pessoas. O medo. Por que as pessoas têm medo de usar o Cursor AI? Bom, um dos caminhos que eu tentei entender talvez seja o medo de ficar burro. Você já tem utilizado o ChatGPT alguma vez para gerar código e conseguiu ter alguns resultados com isso, ou até mesmo inteligência artificial um pouco mais avançada depois com esses editores de código. Pode ser que em algum momento você tenha esse sentido que, cara, parece que eu estou esquecendo das coisas. Parece que eu não sei mais programar. E é normal, tá? Já queria te dizer isso, que ficar burro usando inteligência artificial é normal se você estiver usando ela no piloto automático. Como é que é isso? Piloto automático é o que a galera tá chamando agora de vibe coding. É basicamente você chega para inteligência artificial e fala assim, eu tenho uma tarefinha aqui que é criar uma tela de login. Faz para mim aí só para ver o negócio rapidão. Aí ela vai lá, vai fazer para você, vai ficar topzera e beleza. Você faz o commit, manda pull request, pede a IA para gerar a descrição da pull request para você, pede a IA para fazer os testes e os caras falam, caraca, mano, tu mandou benzão na pull request, hein? O código tá top, tem teste, tem uma descrição cabulosa e você vai falar assim, claro, eu que fiz. Só que no fundo é um segredinho seu, você usou inteligência artificial para fazer a feature para você. Passados um mês, você nem lembra mais que código que a IA fez para você, e aí chegou um bug em produção para você arrumar a tela de login, e você vai falar, caraca, não sei como é que foi feita essa parada. Você vai ver o código e vai falar, ixi, o que é UseRef mesmo em React? O que é UseEffect? E aí você começa a se esbarrar em algumas dúvidas que você não está precisando mais se preocupar com elas, porque a IA está fazendo tudo no piloto automático. Por que isso é normal? Imagina que se você hoje trabalha em algum lugar, tira uma férias de 30 dias. Daqui 30 dias, sem botar a mão no código, você acha que você vai voltar no mesmo pique que você estava antes? É claro que não, mano. Da mesma forma que você não vai voltar no mesmo pique se você simplesmente usar a IA no modo piloto automático. É por isso que esse medo, ele é real, ele existe e você corre risco sim. Eu fiz um vídeo já falando sobre piloto automático versus copilotagem. Eu vou falar um pouco disso nesse vídeo de hoje, mas eu vou tentar ser um pouco mais genérico aqui, só para a gente ir direto ao ponto. Tá bom, então outro medo é que a IA vai te substituir. 90% do código vai ser gerado por inteligência artificial em 2025. Todo mundo tá falando aí, o Mark Zuckerberg já falou que esse ano a IA vai ser capaz de desenvolver software a nível de um programador pleno dentro da Meta e tudo mais. E aí muita gente ficou aterrorizadíssimo com isso. E talvez talvez o seu subconsciente tá falando assim, meu irmão, melhor nós não fazer essa paradinha aí não, porque pode ser que a IA te substitua aí, mano. Não vamos usar essa parada não, vamos fazer nós mesmos, que nós é bruto, nós é raiz, nós não precisamos desse negócio não. E aí você talvez se sabota.
e não usa a inteligência artificial com medo dela te substituir. E existe uma única situação que a IA pode de fato te substituir, que é se você não usar ela da maneira correta, que é a maneira de piloto automático, ou até mesmo se você não usar ela. Duas possibilidades, na real, de você ser substituído pela inteligência artificial. Não usar IA ou usar ela em piloto automático. Porque se você usa ela em piloto automático, qualquer IA faz o seu trabalho, meu amigo. Se o seu trabalho é ir lá no Notion, lá no Gira, pegar a tarefa e falar IA faz para mim, você monta uma automação no N8N e está resolvido. Você não precisa mais de você na empresa. Legal? Agora, quando você vai no modo copiloto, é outra coisa, eu já te mostro isso já já. Então tá bom, esse medo é real se você pode ficar burro sim se você usar IA no piloto automático, e você pode ser substituído sim se a IA, se você for também no piloto automático. Então a gente chega numa conclusão que a grande sacada, é o como. É o como você usa a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, se você tinha medo até agora, se a sua empresa ofereceu para pagar para você o Cursor AI, para pagar uma para você e você não quis, porque você tinha medo, tomara que esse vídeo te ajude a refletir e você não tenha medo mais disso. Então, vamos falar sobre o modo copiloto. Olha só, no modo copiloto, a gente vai trabalhar de uma forma que você vai conseguir extrair o máximo possível da inteligência artificial. E aí, dentro da minha revisão mental e observando dentro da empresa como as pessoas estão usando o Cursor AI e como as pessoas não estão usando, eu comecei a entender melhor isso. De cara, quando você chega no Cursor AI sem uma estratégia, sem um mindset de AI-driven development e o desenvolvimento de software orientado à inteligência artificial, é a mesma coisa que você pegar... Quer ver? Eu tenho uma parada aqui, quer ver? Pegar uma parafusadeira, e não saber usar ela e pegar ela e começar a martelar a parede para fazer um buraco na parede. Você vai conseguir fazer o buraco na parede? Sim, claro que você vai conseguir fazer um buraco na parede. Depois de ter destroçado a sua parafusadeira e não entender como é que ela funciona direito. Inteligência artificial pode ser uma baita parafusadeira ou um martelo que você vai destroçar ele e vai usar ele uma vez só. E depois você falar, esse trem nem funciona direito. Tá bom? Então, como é que você usa essa parafusadeira da maneira certa? Fazendo um bom planejamento. E um bom planejamento de IA, ele precisa incluir quais as tarefas, testes, vamos lá, subtarefas, guidelines, implicações estratégicas, recursos não funcionais. Ô, Vinícius, mas peraí, cara. A gente sempre tem uma parada na empresa que é: vamos fazer TDD? A galera fala assim, não, Vinícius, a gente tá agarrado demais, o processo tá corrido aqui, a gente tem que entregar um monte de tarefa, e aí a gente come o processo de teste com angu, arroz e feijão. Nunca implementa um processo de teste e fica sempre ali, galera, no futuro a gente vai implementar teste, mas agora a gente não vai implementar para a gente ir mais rápido. Aí no futuro, a gente não implementou teste, o que a gente vem como consequência disso? Débitos técnicos. Como consequência disso, você precisa de fazer um upgrade de um pacote, de uma lib. Putz, galera, precisamos de um upgrade no React, no Next.js aqui para a versão mais nova. Mas a gente não tem esse fluxo testado automaticamente, então a gente vai ter que testar manualmente. E como a regra de negócio é complexa, pode ser que a gente quebre alguma coisa, então é melhor a gente não testar e não desenvolver e não fazer o upgrade do pacote. Dito isso, é super importante que você execute essas etapas de planejamento aqui. Para fazer uma etapa dessa bem feito, se a desculpa antigamente era falta de tempo, que isso vai ser demorado e a empresa precisa de entregar, calma, respira um pouquinho aí, toma um néctar, porque agora você consegue fazer isso com inteligência artificial. Então, a primeira coisa, você vai organizar isso de acordo com a sua tarefa, pega o seu ticket do Jira, pega a sua história de usuário que você tem que desenvolver e separa ela em subtarefas, de maneira que você vai delegar essa tarefa para a inteligência artificial. Já viu aquela frase clássica, é muito cacique para pouco índio? Então, aqui você vai ter mais um chefe. Você vai ser o chefe da inteligência artificial. Você vai delegar as tarefas para ela. Mas, assim como um bom gestor, um bom líder que delega as tarefas, ele sabe no futuro o que estava sendo feito ali, para caso ele precise de contratar mais alguma pessoa ou repor alguém dentro do time, por uma questão de saber delegar bem as tarefas, você também precisa ser um bom delegador de tarefas para lidar bem com a inteligência artificial. Então, montou as tarefas, depois que você monta as tarefas, você cria um plano de testes, tudo isso usando qualquer LLM, ChatGPT, Claude, qualquer um desses que você quiser.
plano de testes, depois você vai pensar nas subtarefas. Essas subtarefas não necessariamente são subtarefas de código, mas podem ser subtarefas do processo de planejamento. Digamos, executamos os testes, tá bom, agora a gente precisa fazer uma outra parada. Então, são subtarefas do processo de planejamento. Depois, guidelines. Guidelines é do tipo, cara, a gente usa aqui Snake Case, Camel Case, eu pus um Canguru Case, né? Um formato de arquivo, de nome de arquivo que você usa. A gente usa o SDIN de tal forma, a gente põe ponto e vírgula, a gente não põe ponto e vírgula, é Standard.js, não é Standard.js, Airbnb, né? Escolhe aqui e bota as suas guidelines. Dica de ouro aqui, tem o Cursor Rules. Você pode ir lá no cursor, setar as suas regras, seus rules dentro do cursor, que vai facilitar um monte a sua vida na hora de fazer esse planejamento. Inclusive guidelines de teste, tá bom? Você fala, cara, a gente não usa isso, a gente usa isso, bota isso tudo num arquivo de instrução para você conseguir reutilizar isso no futuro e para os seus colegas de trabalho também conseguirem usar essa ferramenta. Sobe isso pro Git, vai dar sucesso. Outra coisa para levar em consideração nesse planejamento são as implicações estratégicas. Isso aqui, e recursos não funcionais. Isso aqui é uma parte que, geralmente, se você fez um planejamento bem feito da tarefa, antes de entrar na sprint, no caso, planejamento de time, de sprint de Scrum e tudo mais, talvez ele tenha levado em consideração essas implicações estratégicas e recursos não funcionais, que podem ser desde, implicação estratégica, a gente precisa de implementar uma integração com uma aplicação terceira. A gente já tem isso funcionando? Então é uma implicação estratégica. Tem que ter um sandbox, implicação estratégica. Recursos não funcionais. Cara, segurança é um recurso não funcional. Performance é um recurso não funcional. Escalabilidade é um recurso não funcional. Então você pede a IA para pensar tudo isso junto com você. E você vai editando. Fala, isso mesmo faz sentido? Não, vai editando. Aqui dentro a gente faz assim, aqui dentro faz assado. Boa. Cara, agora, depois que você afiou bem o machado, tem essa sequência de testes desenvolvida, passou para a inteligência artificial quais são as suas guidelines, aí você começa a usar ela para desenvolver. Isso aqui vai funcionar para código legado, para codebase gigante, para codebase pequena é uma maravilha, mas você não vai ter talvez todos os problemas e dores que você já teve até agora usando inteligência artificial dentro do seu processo. Fechou? Eu espero que essas dicas façam sentido para você, que você não tenha mais medo de usar inteligência artificial no seu fluxo, porque de fato, turma, inteligência artificial é uma baita ferramenta que traz um excelente potencial, para não falar um palavrão aqui, dentro do seu dia a dia de trabalho. Então use a inteligência artificial, mas seja o piloto que está dando as instruções para esse copiloto, que é um copiloto bom, mas precisa de um bom instrutor. E não tenha medo de ser substituído pela inteligência artificial. Afinal de contas, se ela realmente for substituir, o que você pode fazer? Essa aqui não pegou bem. Galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, deixa um comentário. Você já está usando inteligência artificial? Qual é a desculpinha esfarrapada que o seu gestor está dando para não implementar inteligência artificial dentro da sua empresa hoje? No mais, deixa seu like, tamo junto, até o próximo vídeo.